Tô de volta aqui no meu cantinho pra gravar pra vocês o porquê que eu faço homeschool. Gente, mas tem um fenômeno impressionante. Quando a gente quer mandar um áudio, ligar pra alguém ou gravar um vídeo, o lixeiro passa, o cachorro late, solta um rojão, a criança quer chorar, mamar bem na hora, os irmãos brigam. Então, assim, tudo coopera pra que eu não grave esse vídeo. Mas eu vou gravar. Nem que eu tenha que cortar depois todos os choros e lágrimas. Gente, seguinte. Meu nome é Samantha Santos, eu sou casada, tenho 5 crianças, faço homeschool e moro nos Estados Unidos há 10 anos. Então, nosso homeschool é aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vou falar um pouquinho de como as coisas foram acontecendo para que eu começasse o homeschool aqui em casa. Eu sempre gostei de homeschool. Eu sempre tive um coração inclinado para ensinar os meus filhos. Isso sempre esteve dentro de mim. Então, eu fazia atividades com eles, faço devocional com eles desde pequenininhos. Não é uma coisa constante, tá? Tipo, todos os dias, às 8 da manhã. Então, assim, não sou assim. Eu não... Depende muito do meu humor, depende muito dos hormônios, depende muito das circunstâncias que faz que eu tô vivendo. Mas eu sempre procuro, de tempos em tempos, voltar a essa prática de devocional, sentar com eles. E isso foi me mostrando o quanto eu gosto de estar com eles. Eu sei que parece estranho, mas tem mãe que não gosta de estar com seus filhos. Talvez ela não entendeu o porquê, né, de ser mãe. Talvez a personalidade dela é uma personalidade expansiva e gosta de estar com outras pessoas, fazendo outras coisas. E aí ela entende que estar com os filhos é atrapalhar esse lado da personalidade. Eu não sei, gente, não sou psicóloga, mas enfim. Eu sei que tem mães que não curtem tanto, mas eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar com os meus filhos, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Então, juntou tudo. Eu acho que Deus me fez assim, eu tenho certeza, Deus me fez assim, caseira e introspectiva, profunda e tal. Então, eu acredito que isso tudo colabora para que eu faça o homeschool. O segundo ponto é que eu queria que os meus filhos tivessem sim, experiência de ir pra escola. Sempre achei legal o ônibus amarelo, a criança indo pra escola. Apesar que os meus nunca foram de ônibus, porque eu sempre morei muito pertinho da escola. E o ônibus é só pra quem mora, acho que acima de 5 milhas de distância. Enfim. Então, eu sempre quis que eles fossem, que eles tivessem essa experiência de ter o recreio junto com os amigos, as professoras, o locker, né, aquele armarinho que a gente assistia nos filmes. Então eu sempre achei legal. Porém, o mundo atual, né, gente, as políticas, ela tá um pouco assustadora, né? Não sei se você acompanha, mas a agenda desse mundo, a agenda atual, ela tá indo para um lugar muito escuro e me preocupa. Então, um dos pontos também do homeschool, além de gostar de ensinar, é colocar os meus filhos debaixo da minha proteção. Não significa que eu estou colocando eles dentro de uma bolha, até porque a gente conversa muito com eles sobre a realidade do mundo, das famílias, o que é certo, o que é errado, sobre drogas. A gente conversa muitos assuntos importantes que eu sei que tem crianças que os pais não sentam para falar e descobrem na escola com os amiguinhos da maneira errada. Então, a gente não coloca eles numa bolha, pelo contrário, a gente mostra para eles que existe um mundo que não é o que eles vivem, mas que eles não precisam estar lá, eles não precisam experimentar aquilo para saber o que é o mundo, eles podem saber através de nós. Mas uma coisa muito importante é saber que do 0 aos 7 anos você está formando ali o caráter do seu filho. Você está passando para ele os principais valores e os seus princípios ali para aquela criança, que ela é uma massinha de modelar. Ela é uma esponjinha, ela está sugando tudo que você fala, mas principalmente o que você faz ou deixa de fazer. Então é uma fase muito importante da vida da criança e é uma fase em que ela já começa a vida escolar. E aqui são 7 horas por dia na escola. Eu acho muito tempo. Então, isso também foi um dos fatores que eu observei. Falei, são muito pequenininhos,
para mandar para a escola. Mesmo assim, mandei. Mandei porque eu queria que eles fossem alfabetizados em inglês com uma professora nativa. Eu achava que eu não era capaz de ensinar, mas eu descobri que eu sou. Depois eu conto pra vocês isso num outro vídeo. E eu mandei os meus mais velhos. Só que acontece que nesse meio tempo, 2019, né, gente, veio o quê? A Linda trouxe todo mundo pra casa. Mas não foi uma boa experiência de homeschool. Então tem muitas mães que são traumatizadas com homeschool por causa da escola em casa, em que as crianças tiveram que sentar no computador e ficar ali desde de manhã até a parte da tarde, ouvindo uma pessoa falar monotonamente. É possível. Ouvindo uma pessoa falar sem parar. E tendo que fazer prova e teste tudo no computador. Então foi uma experiência bem ruim. As crianças não têm, nem a gente adulto consegue ficar tanto tempo assim. É bem difícil, é um treino. Imagina uma criança pequena. A Amy na época, acho que ela tava na primeira série e o Ben tava na segunda. Aquela época importante de alfabetização, eles estavam dentro de casa e eles tinham que ficar na frente do computador todos os dias, das 8h20 até as 3. Foi bem puxado. E eu acredito que muitas mães têm uma experiência negativa com a criança dentro de casa por conta dessa época. Mas eu olhei aquilo e enxerguei como uma boa oportunidade. Eu gostei de não ter que levar a criança para a escola dirigindo, pegar trânsito, depois ter que buscar na parte da tarde, corta a tarde, você tá lá lavando louça, passando pano, lavando banheiro e tem que pegar o carro, pegar trânsito e buscar o seu filho na escola. Gostei de não ter que fazer lancheira, de não ter que pensar em uniforme, enfim. Não gostei da parte de ter que colocar eles sentadinhos e toda hora abrir a porta do quarto e ver que eles estavam fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção, ter que ficar chamando atenção de 5 minutos. Foi bem ruim isso. Porém, nesse meio tempo, nós nos mudamos para a Flórida. A gente morava no norte e a gente veio para a Flórida. E aqui a escola estava funcionando. Não era mais escola em casa. A escola estava funcionando, mandei eles para a escola, foi muito legal. Uma escola muito boa. Então eles fizeram 2 anos de escola aqui, 3 anos de escola que eles fizeram. E foi uma experiência muito boa, fizeram amiguinhos, mas nesse meio tempo também foi um tempo em que nós recebemos um diagnóstico de autismo do nosso filho mais velho. Foi um diagnóstico tardio porque justamente ele não tem prejuízo algum no quesito fala, enfim, não é aquela criança típica que a gente olha e fala, nossa, a criança é autista. Não dá pra notar baseado em alguns fatores. O que dá pra notar é que existe uma rigidez cognitiva, existe uma dificuldade de interação social e existe uma dificuldade também na escola. Não era de aprendizado, era justamente o oposto. É que ele é um menino que tem sede de aprendizado, ele tem hiperfoco em aprender, hiperfoco em muitos assuntos que o interessam. E aí a escola estava limitando esses interesses, a escola estava bloqueando ele de crescer e de usufruir, que a gente fala de um superpoder dele, que é o hiperfoco. E eu pensei muito, eu orei muito, eu conversei muito com meu marido, pesquisei muito mesmo sobre o homeschool, conversei com as professoras dele e conversei com a médica que deu o diagnóstico dele também. Isso foi muito conversado, tá? Não tirei isso do nada, não foi uma decisão por impulso, foram anos pensando no homeschool, estudando, para eu finalmente entender que chegou a minha hora. Ele ia mudar, não ia mais continuar nessa escola, que essa escola era até a 5ª série, uma escola maravilhosa que eu gostava muito. Ele ia para uma nova, para o middle school, para uma escola totalmente diferente a rotina, enfim, houve muitos relatos aqui de mães que os filhos estavam matriculados aqui, questão de drogas, questão de criança violenta, de bullying. A minha própria vizinha, que ela é da Bósnia e ela tá aqui há muitos anos, eu acho que ela tá aqui há uns 20 anos, ela trabalhou por longos anos em escola pública e ela trabalhou numa middle school. E ela me falou assim, nossa, seu filho vai pro middle school, se prepara, porque é um zoológico. É muita bagunça, são muitos problemas. E isso tudo me impulsionou,
mais ainda para o que eu queria, que era trazer ele para casa. Então eu não trouxe todos os filhos de uma vez. Primeiro eu trouxe o meu mais velho, que estava indo para a 6ª série, e foi muito bom. Eu não me arrependo em nenhum segundo de ter trazido ele para casa. Eu pude ver esse menino avançando demasiadamente no ensino. Ele pôde se aprofundar naquilo que ele ama, que ele gosta. Ele tem muita facilidade de aprendizado. Ele fez inclusive um teste cognitivo há um mês atrás, que eu passei com uma clínica, de comportamento aqui para fazer o teste. Ele recebeu o diagnóstico do autismo no Brasil, online, mas eu queria aqui e eu queria um teste físico daqui. Então marquei para ele e ele fez um teste cognitivo. Em comparação com as crianças da idade dele, de 13 anos, todos os testes que ele fez, ele ficou 1h30 fazendo o teste. Ele deu notas acima da média. Todas as notas foram acima da média. Então, por que eu tô falando isso? Porque o meu filho é melhor que os outros? De forma alguma. Mas ele tem algumas especificidades, ele tem algumas peculiaridades que eu precisava explorar isso. Eu não tinha como explorar isso na escola. Porque a escola tá ali, a professora ela fica de mãos atadas. Ela tem que dar aquilo que tá ali e para todos de forma igual. Ela não pode dar uma aula em separado, em específico para um aluno que ou tem muita dificuldade ou outro que tem muita facilidade. É a mesma aula para todos. Então, por conta desse ensino personalizado, que eu pude explorar aquilo que meu filho tem interesse, eu só pude fazer isso em casa, eu e meu esposo. Então a gente trouxe ele para casa para testar, para ver se eu ia conseguir, se ia ser bom para nós, como família, se ia ser bom para ele. Eu sei que essa questão social, de socialização, é uma questão muito forte, que todo mundo me questiona. Mas é só socialização. Gente, eu vou gravar um vídeo qualquer dia desse só falando sobre isso e mostrando para vocês o que é socialização e de onde é que se aprende a socializar e o que de fato na escola socializa ou não socializa, né? Então, fiquem tranquilos, se esse é um ponto muito forte para você, que te preocupa e que te impede de fazer homeschool, quero te tranquilizar e vou gravar e vou falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero falar primeiro como é que foi aqui, quero contar para vocês como é que foi. Trouxe ele para casa, tive experiências positivas maravilhosas, foi muito bom para ele, entrando nessa fase da adolescência também, a questão de poder dormir um pouquinho mais. Não sei se você lembra quando você era adolescente, o sono que você tinha, eu lembro, era um sono profundo, eu sempre fui dorminhoca. Então, se eu, na minha época, tivesse a oportunidade de dormir um pouquinho mais, ia ser muito bom pra mim. Talvez eu até tivesse crescido um pouquinho mais. Enfim, pra ele foi muito bom. Também, por conta do autismo, ele tem dificuldade em pegar no sono. Então, ele acaba dormindo muito tarde. E aí, eu tinha que levar um menino zumbi pra escola no outro dia de manhã, porque ele tava aqui, mas ele não tava. Porque demora pra pegar no sono, então também é difícil pra acordar no outro dia. Eu sei que conforme ele vai amadurecendo, ele vai entendendo como desligar o cérebro para poder dormir, pegar no sono. E a gente tá observando essa questão dele do sono. E, enfim, mas eu não quero falar sobre ele aqui agora. Eu quero falar sobre como nós fizemos aqui. Então, ter trazido ele para casa, ter deixado ele dormir um pouco mais. Ele tinha muito essa questão sensorial. E principalmente com sono e mal-humorado, era mais difícil ainda, parece que pegava mais ainda essa questão de a roupa incomodar, a meia incomodar, o tênis incomodar, a mochila incomodar, tudo incomodava muito. E ele em casa acorda e ele pode fazer o homeschool de pijama. Eu não deixo, a gente tem meio que uma rotina estabelecida de acordar, arrumar o quarto, tirar o pijama, deixar ele só pra dormir. Porque o nosso cérebro associa aquela roupa confortável a um estado de descanso, né? Então eu queria que ele estivesse alerta, prestando atenção. Então eu acabo mandando ali no meio da manhã, vai lá, tira seu pijama, tá? Passou da hora. Mas assim, aí ele já estava descansado e aí aconteceu que esse menino, ele deslanchou no estudo. Ele avançou 2 anos de estudo, ele por conta própria. Este ano ele fez a 7ª série, a 8ª, e ele só não começou o primeiro colegial porque eu não deixei. Eu comprei todo o material e falei, não, só depois das férias, que você entra no próximo ano escolar, é que você vai entrar nesse primeiro ano
high school, que seria o colegial. E isso tudo porque ele tem sede de aprender, ele tem vontade de aprender, ele gosta. Como é que você barra uma criança que quer aprender? Gente, esse é um problema que os pais enfrentam, tão grave, tão desesperador. Ah, meu filho não quer estudar, meu filho não quer aprender, ele não gosta de ler, ele não gosta de sentar e ficar ali fazendo a tarefa. E meu filho gosta e ama, como é que eu vou deixar ele barrado na escola? E acontece que é o seguinte, gente, você pode acreditar que é só uma coincidência na sua vida o fato de você ter começado o homeschool agora, ou de ter desejo de começar o homeschool, mas pode ser que seja um chamado de Deus pra você. Não sei se você acredita assim, eu acredito. Eu acredito que homeschooling é um chamado, é algo que Deus coloca no seu coração e Ele mesmo te capacita, mesmo que você seja incapaz. Eu me sinto incapaz, mas eu sinto também ao mesmo tempo que Deus me capacita e Ele me fortalece a cada dia, Ele me renova as forças e o ânimo e o vigor a cada manhã, a cada novo dia de aula. E parece que as circunstâncias me empurraram para que eu trouxesse todos os outros. Eu só ia trazê-los, na minha ideia, era quando todos forem entrando no middle school eu vou trazendo. Então ficam até a 5ª série lá na escola e depois eu trago. E aí 2 coisas aconteceram. Uma, eu estava grávida e foi um ano bem difícil de trabalho para o meu esposo. Foi um ano em que ele trabalhou o suficiente para pagar as contas de casa, mas a gente tinha um gasto muito grande. A gente teve que cortar muitos gastos aqui em casa. E um deles foi o carro dele de trabalho. A gente tinha 2 carros, um ficava comigo e um com ele. E ele teve que pegar o meu carro para ir trabalhar, e aí eu tinha que levar e trazer as crianças a pé. E tá tudo bem, não tem problema. Só que o que aconteceu? Eu estava grávida, eu sentia muitas dores. Eu não sei você, mas quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gestação fica difícil. Isso aconteceu comigo. Eu sentia muita dor nas costas, muita dor nas pernas. E pra mim tava difícil ter que ir e voltar trazendo as crianças pra escola. E aí foi chegando a época da neném nascer. E aí meu filho tinha acabado de entrar no prézinho e a minha filha estava na 1ª série. E a minha outra filha mais velha estava na 5ª série. Ela já iria para o middle school no outro ano. Então somou, ficamos sem um carro, eu estava sentindo muitas dores, a neném estava para nascer. E juntando isso, o meu filho mais novo, ele é a cópia do meu marido. Ele é extremamente extrovertido, gosta de fazer amizades, gosta de conversar com criança mais velha, com adulto, ele não se importa, ele quer conversar. E ele estava na escola, e ele é muito bonzinho, obediente, mas todos os dias a professora me mandava mensagem no aplicativo da escola em que ele levantou, ele conversou, ele cutucou o coleguinha, ele fez cosquinha, ele falou no momento que não podia. E eu fiquei assim, no começo eu falava com ele, sentava, explicava, filho, não pode, filho, tem momento certo, filho, tem a regra, tem que obedecer, não sei o quê. E ele chorava, falava, mãe, mas eu não consigo ficar sentado. E eu comecei a estudar sobre como um menino pequeno aprende. E eles aprendem em movimento. E aí isso cortou meu coração, porque eu falei, meu Deus, eu tô privando meu filho de aprender da maneira como Deus o projetou, porque na escola tem aquela regra. E eu sei, ele sabe obedecer regra, mas estava difícil para ele. Então somou essa dificuldade da personalidade dele, somou a minha dificuldade de ir e buscar andando, a pé, e juntou a fome com a vontade de comer. Eu já estava fazendo homeschool com e vendo que estava indo super bem. E tanto que ele tinha avançado, desenvolvido em todos os aspectos, inclusive de socialização, ele avançou anos-luz. Ele virou outro menino. E aí eu falei, quer saber? Eu vou trazer todos pra casa. E aí a minha neném tava pra nascer. Eu trouxe em janeiro e a minha neném nasceu em fevereiro. Então eu fiquei em janeiro, grávida, barrigona, sentava e fazia homeschool com todos eles. E eu amei, eu amei, eu amei. Eles amaram. Tudo novo, tudo lindo. Só que aí a neném nasceu. E a vantagem do homeschool é que a agenda é personalizada. Você faz a sua agenda. O que eu fiz? Eu dei férias para todos eles. Eu falei, gente, a mamãe vai parir, vai ter uma neném. A neném vai nascer, a mamãe vai ficar um mês só curtindo esse neném. E vocês vão ajudar a mamãe a limpar a casa, a organizar, porque a mamãe vai precisar muito de vocês. Vocês não vão estudar, vocês vão brincar bastante, tirem férias. Então a gente tirou férias fevereiro inteiro. Em março eu voltei com todo mundo de volta, agora com uma nenenzinha. Então, a minha experiência foi assim, foi muito positiva e eu tenho feito homeschool desde então,
com os 4 há 1 ano. Eu fiz já com o Ben 1 ano sozinho, então são 2 anos fazendo homeschool. Tô indo pro 3º ano agora, em agosto. Então eu não acredito que foi uma coincidência, eu não acredito que eu estou fazendo só porque eu gosto, porque eu quero. Eu acredito que Deus me chamou para isso. Eu acredito que se é para você fazer, Deus vai preparar todas as condições financeiras, emocionais, espirituais. Deus vai falar com você. Não vai colocar uma placa no céu, um neon, homeschool, homeschool. Ele não vai dar um sinal gigantesco, mas ele vai colocar sinais ali pequenos dentro do seu coração. Talvez esse vídeo seja um sinal para você que é para você começar esse homeschool. Mesmo com medo, mesmo com toda a sua insegurança, mesmo com o receio dos julgamentos, e que você vai dar conta, tá bom? Beijo no seu coração, obrigada por ter ficado até aqui. Curta esse vídeo, comenta, compartilha com quem você sabe que quer fazer homeschool e até a próxima.